estava ali há poucos dias da passagem da minha mãe. A minha mãe faleceu no dia 7 de março, daquele mês. A gente foi cedo, como é de costume nesses eventos. Participamos da recepção das fichas. Eu cheguei mais ou menos de 6 e pouco da manhã com a minha noiva. Nós, pela ordem, nós recebemos as fichas 104 e 105 e na chegada eu comecei a ouvir as pessoas. O meu ouvido de jornalista, ele vai sendo aguçado pelas falas, pelo choro das mulheres que ali estavam. E as outras mães, que por consequência que estavam na minha fila, elas relatavam problemas e essas mulheres choravam com uma intensidade muito forte, e aquilo me chamou muita atenção. E eu sentei do lado de dessas duas mães que vinham numa carga emocional bastante intensa, chorando muito. E com o passar do dia, nós chegamos às 7 horas da manhã, as cartas foram sendo lidas a partir das 16, 17 horas. Eu vi duas sensações que me chamou e me marcou muito. Foi a primeira mãe que recebe, que era a ficha 102, ela sai, ela recebe a informação quando aparece o nome, é chamado o nome do filho dela o nome dela, e ela é como se mudasse a face daquela mulher. Você via uma mulher com uma sensação de extrema tristeza, e quando chamam o nome dela e o do filho, né, que fez a passagem, o semblante dessa mulher se transforma. E ela vai fazendo o percurso. E no retorno dela, após a leitura da carta, a gente vê no semblante dessa mulher essa alegria, era uma luminosidade fantástica. E ela vem, senta, dá um abraço na mãe que estava do lado dela, e elas se abraçam com um afeto fervoroso. E uma das mães, a que recebeu a carta, diz: "Não se preocupe, você também será contemplada", né? E eu lá, só ouvindo, né? Pouco tempo, aquela mãe que estava aí sim, colada do meu lado, ela também é chamada. E eu percebo a mesma impressão. E no ato da leitura das cartas, eu fechava os olhos e eu visionava aquelas cartas sendo retratadas. As cartas, elas me davam um roteiro automático ali das ações, como essas mulheres elas podiam, e os homens que ali estavam sendo contempladas com essas cartas, como aquela história poderia ser contada. Então, eu de imediato eu disse: isso tem que ser registrado. Então, a ideia do documentário surgiu, né, com essa proposta. Deixo claro, não tem um papel de convencer ninguém. A nossa compreensão é que as pessoas possam, no momento de dificuldade, de dor, de tristeza, ter uma maneira de se confortar, né, e confortar também as pessoas que são semelhantes nessa dor. E creio que o documentário tem esse singelo papel, né, de levar para as pessoas um pouco desse conforto, num momento de dor tão difícil que é perder um ente, e especialmente muitos ali que eu vi, muitas mães que perderam seus filhos. Luan Santos Almeida. Fátima Regina Santos Almeida, mãe do Luan Santos Almeida. Eu sou Flávio José de Lima Silva, pai de Luan Santos Almeida. Eu estava saindo para trabalhar umas 7 horas mais ou menos, e tocou a campainha, né? E eu fui atender, e era um
um rapaz, um amigo dele, que estava ali no portão, e aí esse rapaz veio acompanhado de um outro rapaz, que eu não conhecia. E aí ele falou que tinha acontecido um acidente, né, e aí ele mesmo não conseguiu dar notícia. Aí veio esse outro rapaz, que depois eu soube, claro, era um rapaz de uma empresa funerária que estava passando pelo local e veio com ele para dar o recado, né, o aviso de que assim, ele foi e disse, olha, eu tenho que ser sincero, né, a situação não é boa. E ali eu também já, né, já senti pela forma como o rapaz deu as costas para mim, não quis falar, e veio esse outro desconhecido, que eu nunca tinha visto, falou. E aí ele disse que, assim, a situação não era boa, né, e que ia ser sincero e que realmente tinha acontecido pior. E pediu para que eu fosse com ele para ajudar no processo, porque facilitaria bastante o posterior, né, que era ir lá no local para reconhecer e levar os documentos, porque já estava lá toda a equipe, né, da polícia, da perícia, do batalhão de trânsito, enfim. Mamãe, minha mãe Fátima, minha grande luz, você é a minha luz. Eu te amo também, mamãe. Quero esquecer de vez aquele acidente com a moto. E ele sempre pedia, né, mãe, eu quero uma moto, e a gente nunca deu. E aí, nesse dia, eu não sei, a gente estava viajando e chegou um dia antes do acontecido. Aí ele saiu de casa dizendo que ia ali e voltava logo, né? E voltou. Aí de manhã, quem recebeu a notícia foi ele. Mas, no momento que ele recebeu a notícia, eu já notei que havia acontecido alguma coisa. E foi que ele já tinha morrido, né? Sabe aquele fio de cimento? Pois é. Não perdi os olhos e vou cuidar de você aqui. Mas relaxa, mãe. Quero ver você muito feliz ao lado das minhas irmãs Estela e Mariana. Elas irão lhe ajudar na caminhada. Mandava pra mim, aí eu venho pra casa, porque tá, não sei o que, uma hora dessa. Eles, relaxa, mãe, se você quiser ver, tem até aqui guardado. E é essa expressão mesmo. Quando o Ano falou na narração, eu até me emociono mais, porque é um momento que realmente é a palavra-chave dele, relaxa, mãe. Ele fala na carta que ele é bem ciumento, realmente era muito ciumento. Ele tinha, assim, às vezes até raiva dos namorados, não deixava a minha namorar. Porque ao lhe escrever agora aqui, sinto-me como aquela criança mimada, lhe pedindo toda a atenção para mim. A gente sempre estava dando suporte no que ele fazia, a gente estava lá atrás segurando, ajustando, arrumando alguma coisa que ele fez de errado, a gente ia lá para ajudar, consertar. E estava sempre mimando ele nessa parte, realmente. Era bem mimado. Não chore nas minhas coisas, como a buscar sentir o meu cheiro. Eu procuro, não nas roupas, mas quando eu doei as roupas, porque a gente tinha um amigo espírito, então eu disse que melhor era doar as roupas, que não tinha necessidade de a gente ficar com nada, né? Ou alguma peça ou outra, mas aí eu doei as roupas, ficou umas peças, e realmente eu até hoje, assim, eu tento sentir o cheiro dele, né? Porque era bem peculiar o cheiro dele, então quando minha filha tem umas peças dele ainda, aí eu realmente ia
atrás do cheiro dele. Logo depois da morte dele, ainda ficou umas roupas para lavar, não sei o que, então não deixei lavar para poder sentir o cheiro. E aí quando aconteceu, que eu recebi a carta, aí meu coração melhorou. Eu saí de lá um pouco ainda, assim, eu saí um pouco deprimida, meio triste, porque a saudade voltou, veio todo o processo, e você nota na carta que ele está bem, mas ele sofre lá, né? Ele sente saudade, né? Então eu fiquei com saudade e queria estar lá para poder pegar ele no colo, acalentar ele, né? E mostrar que a gente estava bem aqui. Então eu percebi que eu tinha que estar bem aqui, né? Então fui melhorando, mas quando eu recebi a carta eu não fiquei tão assim aliviada, mas eu fiquei triste, eu fiquei com saudade, fiquei uns dias meio assim melancólica, mas depois eu fui entendendo que agora ele está bem e que eu posso receber outras cartas e para isso eu tenho que ficar melhor ainda e pedir, fazer preces, para ver se eu consigo outras cartas e me dizer que ele está melhor ainda. Né? Mateus Medeiro Damásio. Meu nome é Neiliane Medeiros Santos Lima. O nome do meu filho é Mateus Medeiros Damásio. Ele desencarnou no dia 29 de abril de 2016. Mateus era um menino tranquilo. Sempre foi muito amoroso em casa e gostava de esporte, fazia judô, jiu-jitsu, jogava bola. Ficou um tempo em academia e depois que ele começou a conhecer, que ele conheceu a droga, ele foi perdendo o gosto pelo esporte. Daí a gente começou a notar que alguma coisa diferente estava acontecendo. A gente era muito ligado, demais. Eu nunca passei um dia sem dizer: Mateus, mãe ama você. Ele dizia: Teteu ama a mãe também, mas mãe dá muito trabalho. Eu vou deixar de amar você, viu? Ele brincava porque eu ficava o tempo todo: Mateus, Mateus. Aí ele: eu vou deixar de amar você, porque você me dá muito trabalho. De tanto eu ficar no pé dele, sabe? Mas nunca deixei. Um dia era minha vida todinha. Inclusive até a Marina falava muito: mãe, você parece que só tem Mateus, mas sabe o que era? Era o que eu via que ele precisava. Os outros estavam encaminhados, ninguém dava trabalho, tinha a vida deles, a coisa corria normalmente, e ele não. Ele precisava de mim. Por isso que eu tinha esse... Mãe e papai Wagner. Quem me traz aqui é minha avó Thalina. Chego aqui com a condição do filho, que precisa pedir 1000 perdões a seus pais e de meus irmãos, o Lucas e a Marina. Contato com a avó Thalina, que era um apelido da nossa avó, que era bisavó dele, mas ele tinha como avó, só chamava de vó. E o apelido que só a gente que sabe que o nome dela era Natalina, Natália da Costa, e a gente chamava de Thalina. E Marina e Lucas, que também eu não falei nada a Orlando. A única coisa que eu falei foi o nome do pai. Mãe e pai, me perdoem por ter dado mais atenção à droga e me envolver em companhias não bacanas. Em casa, para mim, nunca me faltou nada, nada mesmo, mas deixei-me envolver pelo bacana da moda, o experimento da droga. Ele começou a usar a droga e eu notei, alguém veio me contar, eu conversei com ele, ele confirmou que estava usando maconha, mas que era só maconha. E a gente foi notando o comportamento dele mudando, e o pai é muito rigoroso. Ele foi ficando arredio com todo mundo, com os irmãos, com o pai, é tanto que ele deixou de falar com o pai, com os irmãos, com tudo. E eu continuei na luta, né? Eu tinha muito medo. Uma vez que ele chegasse em casa, que tivesse usado alguma coisa e houvesse algum
alguma coisa em casa com o pai, com os irmãos, porque ele às vezes ficava agressivo. Só eu que acalmava ele. E ele foi ficando cada vez mais e com comportamento estranho. Aí eu comecei a levei para fazer uma terapia com um psiquiatra, e ele fez algumas sessões. E depois, quando eu acho que começou a tocar em alguma coisa, ele disse que não ia mais, que aqui esse médico é chato, não quis, não foi de jeito nenhum. Um dia que ele me disse: mãe, aqui eu não fico mais, que essa casa não presta, nada prestava para ele. Eu com medo disso, eu aluguei um canto para ele, um kitnet, para ele ficar, porque eu não aguentava ver todo mundo aqui no conforto, na vida boa, e ele num local ruim. Aí eu conversei com ele arranjou um canto ali para ir morar, e eu fui, aluguei um kitnet simples, mas que tinha uma televisão, que tinha ventilador, que tinha uma geladeira, que tinha tudo, e eu vivia nessa luta. Passava para o trabalho, deixava alguma coisa para ele, trazia roupa para lavar. Aqui ele vinha quando não tinha o pai, a mãe, ou o pai e os irmãos não estavam em casa, ele preferia vir, porque a gente ficava conversando e ele achava melhor. E por aí ele foi. Ele passou do tempo que ele saiu de casa para acontecer isso, foi uns 2 meses. Eu acho que a droga é como se colocássemos uma venda nos olhos e pegássemos uma moto e saíssemos a mais de 100 por hora. O que vai dar, só Deus sabe. E deu no que deu. Me envolvi na trama da ação triste com os parceiros e saí mal. E na sexta-feira, que foi o dia que aconteceu o desencarne dele, eu liguei para ele cedinho e disse: Mateus, venha que hoje a menina está fazendo a faxina, traga sua roupa para lavar. Isso era 7h30. Traga sua roupa, a roupa para lavar e venha almoçar. Só tô eu em casa, venha que Lília tá aqui, que era a menina que fazia a faxina. Ele: tá, eu vou juntar a minha roupa, que tem muita roupa, vou ver se eu arranjo uma carona e vou para aí. Aí começou a minha cunhada, que mora aqui em frente, chegou e disse: Neliane, você falou com o Mateus hoje? Eu disse: falei cedo. Eu disse: o que foi? Ela disse: é porque estão dizendo que houve um assalto ali por trás do Nordestão e que ele estava envolvido e que tem uma pessoa morta. Aí pronto, ali eu já fiquei naquela, sem querer acreditar, mas com aquele, sabe, a desconfiança. Aí chegou depois, eu soube que ele estava em casa com essa roupa para vir trazer para cá. Inclusive a roupa estava na mala do carro e eles passaram e pegaram. E no caminho inventaram de assaltar uma casa. Quando eles estavam dentro, a polícia chegou, os outros correram e ele, como não tinha a experiência, né, saiu e mataram ele na porta da casa. Minha alegria acabou. Eu tento viver porque eu tenho filho, tenho marido, me apego muito ao trabalho, que é o que me distrai muito, mas que assim, eu era uma pessoa, alegria em pessoa, e agora eu não consigo, sabe? Eu não tenho vontade de ir para canto nenhum, eu não, sabe? Meu negócio é em casa com meus filhos e no trabalho. A alegria acabou. Mãe, sou aquele filho com a mania de, ao conversar, levantava os braços, cruzava o pulso com as mãos e o dedo indicador fazendo apontamentos. Você sabe disso, né? No primeiro encontro, eu já tive uma prova disso, que foi quando ele disse que ele tinha falecido de um tiro na cabeça, e ele ficou pensando, fechou os olhos, aí disse: não, na cabeça não, ele está aqui do meu lado e está dizendo que foi no tórax, e está apontando e dizendo: maninha, maninha, pronto. Aí eu já tive a minha psicografia, para mim aquilo ali já estava bom. E eu não queria me lembrar sem camisa e daquele jeito em casa, mas para que você tenha aquela certeza, deixo uma amostra da minha bermuda vermelha que você curte lá em casa. Me perdoe, mamãe. Mateus Medeiros Damasio. Ele fez o desenho da bermuda, que é esse aqui. E aqui a bermuda que eu guardo dele. Que eu doei todas as roupas dele para uma instituição de dependentes químicos. E separei essa aqui para guardar. Eu senti um encontro com ele. É tanto que eu saí de lá como se eu tivesse passado o dia com ele. No outro dia eu estava aliviada.
a saudade, porque tem hora que eu me comparo a uma panela de pressão. Sabe aquele negócio sufocando? E nesse dia não, parece que tirou a válvula da panela, sabe? É como se eu tivesse passado o dia com ele. No outro dia eu estava tranquila, assim, a saudade aliviou, tá? E a partir daí, a saudade todo dia eu tenho, todo dia eu durmo, acordo e me lembro dele, mas é uma coisa mais aliviada, porque eu sei que ele está bem. Peregrino da Silva. Meu nome é Ingrid Peregrino da Silva Sena e eu sou filha de Edna Peregrino da Silva. Passou 3 anos sentindo dores no mesmo lugar. E aí ela procurou vários especialistas, fez vários exames, mas no decorrer desses 3 anos, essa frequência das dores dela foram só aumentando, porém não chegou a um diagnóstico mesmo. Até que um exame simples detectou uma massa que aí desconfiou-se que poderia ser um tumor, só que ela teve que fazer uma cirurgia realmente para ver melhor, e a intenção dessa primeira cirurgia seria retirar esse tumor. Mas ao abrir, o pessoal viu que a extensão era muito maior e aí tiveram que programar uma nova cirurgia, porque envolvia uma complexidade muito maior de substituir válvulas, enfim, de substituir, no caso, a parte arterial. E aí ela fez essa segunda cirurgia, foi muito invasiva, mexeu com muitos órgãos, porque descobriram que era um tumor realmente maligno, que era um câncer. E aí ela sobreviveu a essa cirurgia, mas passou 5 dias de pós-operatório, e nesses 5 dias é que foram aparecendo as complicações que levaram realmente ao falecimento dela. Não estou longe e vamos aceitar a doença como uma escola que nos chegou e lutamos juntos. Eu estou restabelecida. Talvez não consiga deslanchar na escrita, mas estou tentando ser mais clara possível. Sou eu. Interessante até a palavra deslanchar, porque eu acho que de todo o conteúdo da carta, essa palavra singela assim, é o que mais me fez acreditar que realmente tinha sido ela, porque era uma palavra que ela usava rotineiramente, assim, sobre falar, sobre deslanchar, sobre alguma coisa. Não. A saudade pega-me. Ontem passei lá em casa e dei uma olhada, e fiquei tranquila e não estranhei algumas mudanças realizadas. Estava num momento emocional um pouco mais abalado, pensando muito nela e pensando muito em tudo que tinha acontecido, e talvez eu tenha sentido realmente um pouquinho da presença dela e tenha pedido por isso. E eu até achei interessante a coincidência dele ter falado sobre: estive com você desde a sua chegada aqui. Sei que você sentiu a mamãe, que o perfume do meu abraço inunde o seu coração. Provavelmente eu me senti diferente, de certa forma, como você fala que quando tá no colo da mãe que você sente, nem sei expressar, um conforto, uma coisa diferente. Eu realmente senti, e até a mãe continua a mesma, e é com a preocupação de não vê-los entregues à tristeza. Deixo aqui o meu coração com saudade, mas com esperança. A mamãe sempre com vocês. E Edna Peregrino da Silva. No momento, foi aquela coisa impactante, e aí eu realmente notei semelhança assim, em relação ao formato do I dela. Eu saí procurando a assinatura antiga dela, mas no primeiro momento que eu olhei, eu fiz, não, nossa, essa é a assinatura da minha mãe, meu Deus, foi ela. Claramente não me acho mais especial do que ninguém. Eu acho que as mensagens acabam vindo no momento certo. Mas eu posso falar que eu estava num momento que aquilo ali foi realmente uma forma de fazer com que eu me acalmasse. Não, fique tranquila, sua mãe tá bem. Foi uma mensagem que me fez sentir melhor com tudo que estava acontecendo na minha vida. Malu, Maria Luísa Leite Lopes. Maria
Maria Bethânia Leite de Oliveira. A minha filha se chama Maria Luísa Leite Lopes. É o Wilton Alex Lopes. Sim, eu sou o pai dela e o nome da minha filha é Maria Luísa Leite Lopes. Ela desencarnou 13 de maio de 2017. E por ela ter as limitações dela ocasionada pela hidrocefalia, né, que foi causada desde do ventre, então assim, algumas partes dela ela teve um pouco de dificuldade. Ela ia começar a andar, já estava bem, mas diante das limitações dela, era uma criança extremamente feliz. Era muito intenso, tudo era muito intenso. Nós vivemos 2 anos e 9 meses, mas era muito intenso, era muito lindo. Tudo, todo mundo que se aproximava dela, eu acho que era algo maior, sabe? Eu sempre achei isso e continuo achando. Era algo maior, porque era uma criança que irradiava, realmente. Realmente era muito, muito bom. Foi muito bom ser mãe dela. Ela nasceu numa condição, ela teve hidrocefalia. E assim que nasceu, ela colocou logo a válvula. E estava estabilizada, ela estava com progressos. Era considerada que não tinha mais a deficiência. Eles falaram assim, que a consequência poderia ter sido da válvula, né? Que a válvula, como ela chegou a convulsionar, ela convulsionou várias vezes. Ela estava muito bem a receber alta, né, no domingo, isso foi na sexta-feira. E quando foi na sexta, depois que a médica passou, ela começou a convulsionar sem parar. E eles disseram que era a válvula que não estava com funcionamento bom. Mas um dia antes, o médico dela avaliou e a válvula estava boa, estava bem. Esse evento a gente já sabia, mas a gente não estava participando. Mas quando foi de madrugada, umas 5 e pouco, eu acordei e falei para o meu marido, vamos participar desse evento. E aí nós fomos. Algo maior fez com que a gente tomasse essa decisão. Papai Alex, mamãe Betânia, cheguei com vocês desde casa aqui neste local que mais parece um céu. A princípio a gente ficou aguardando numa fila, né? E já teve uma sensação diferente, né? E eu olhei para o céu e falei, meu Deus, que céu lindo. E na carta, uma das partes é que ela fala também, que isso eu comentei eu e ele sozinho, pela riqueza de detalhes, pelo nome nem tanto, porque assim, poderia ser que, como a gente faz a fichinha, ele poderia olhar lá, mas são tantas pessoas para ele dar atenção só a mim, entendeu? Então eu acho assim que é muito maior. Então assim, quando eu cheguei para entregar a fichinha para ele, eu enfatizei o nome da minha irmã, que fazia 4 meses que tinha desencarnado. E foi com 4 meses antes de Maria Luísa, e depois Maria Luísa desencarnou. E quando eu falei, ele disse assim, eu disse o nome dele e tinha minha irmã, né, que era minha irmã, ele fez mamãe. Eu disse não. Não, é minha irmã. Ele disse não, Maria Luísa está aqui, Malu está aqui. E para saber que é ela, ele está pedindo para dizer Branca de Neve. E Branca de Neve era uma coisa minha e dela. Eu subi a escada, olhei, porque eu sempre chamava ela meu pequeno diamante. E meu pequeno diamante ia nos Facebook. Eu sempre dizia assim, qualquer charlatão se passando por médio pode ver meu pequeno diamante e vai pegar isso, que é uma referência dela. E eu olhei para a foto, ela vestida de Branca de Neve, e foi eu e ela, minha filha, Branca de Neve, vai ser nosso código. E quando ele falou isso, ele poderia ter falado qualquer coisa, mas quando ele falou Branca de Neve, para mim aquilo foi a confirmação de tudo. Ele poderia ter chamado Frozen, a Bela Adormecida, mas ele falou exatamente o que eu combinei com ela. Quando eu combinei isso com ela, ela já tinha desencarnado.
ela era uma forma que eu soubesse que realmente, se alguém ou algum médium chegasse para mim e falasse Branca de Neve, eu ia saber que era verdadeiro, porque nem ele sabia. Era uma coisa minha e dela. Nesse momento, ela não estava mais aqui fisicamente, ela já tinha desencarnado. Estou junto com aquela que é minha avó Sinésia, que segura em minhas mãos. Ela era minha avó, a bisavó de Malu. O nome dela era... a gente chamava de Genésio, mas eu acho que escrevia Sinésia. Nós só chamava de Genésio. Não, eu era muito apegada a ela, agora a Malu não conheceu ela não. Eu acho que já faz uns 10 anos que ela faleceu já. O rascunho, a gente vê que é um desenho de uma criança, né? A gente tem noção que é um desenho como se fosse uma criança que desenhasse, e é o rascunho, como se fosse o bolo dela. E o topo do bolo dela foi assim, de uma grandeza de detalhes, a silhueta, né, assim, do desenho. Foi aquilo para mim, foi tudo. Para mim não, para nós, né, Alex? Que a gente olhou assim, o detalhe do bolo de cima, com as ondinhas, com os detalhezinhos que eu disse, meu Deus, eu não acredito nisso. E realmente não tinha como, eu não tinha contato com aquele homem. Eu não sabia, eu não estava participando do evento. Que nesse momento eu estava lá no final da fila, lá nas últimas pessoas. E quando eu vi, eu disse, minha filha está ali. Né? Eu não sei por que eu senti isso. Mas eu vi, eu disse, ela está desenhando alguma coisa. E quando foi a última carta, que ele mostrou o desenho só. É muito intenso, só para viver, só para sentir na pele, para saber como é intenso, como o sentimento aflora, como é maior do que a matéria. É muito maior, porque eu tenho minhas dúvidas, mas a partir disso, minhas dúvidas estão diluindo com o decorrer do tempo, estão diminuindo. Então é muito lindo e é muito maior do que a gente imagina, muito maior. Exatamente, assim, eu até comentei, né? Eu disse, para mim eu já fui presenteada, porque isso é a prova que minha filha não se acabou. Ela está viva, que a gente não se limita somente ao túmulo. É isso que eu uso sempre, sabe? Então foi a prova que realmente é verdade. Se ele tivesse dito só isso e não tivesse psicografado, para mim tinha sido um grande presente. Colar de Deus. Resplandece a estrela no céu que conduz. Eis nos embório o encanto da magia, cantarolando a beleza da poesia para o homem vergado à cruz. Peregrino, qual semente que busca a luz, no ensejo de cada dia, conquistando a cada passo a alegria, no entendimento das lições de Jesus. Declinado a sombra no ombro, resoluto levanta do assombro, vencendo e atingindo apogeus. Com o Cristo alcança alturas, removendo na senda agruras, tornando-se pérola fúlgida no colar de Deus. Alta de Souza.